Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Meu nome é Ibis Fernando, eu sou professor de Ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do Educa PE. Bom, eu gostaria que vocês fossem lá para a telinha para a gente ver o conteúdo de hoje. Hoje eu vou falar para vocês sobre o sistema reprodutor humano e aí tem a minha rede social, ou seja, as duas redes sociais, tanto do Instagram quanto do Facebook. Se você quiser me adicionar, coloca lá, ó, @FernandoGayatri e @FernandoGayatri, tanto no Facebook quanto no Instagram. Beleza? Bom, vamos agora iniciar o nosso conteúdo do oitavo ano, que é a aula número 5. Bora falar sobre o sistema reprodutor humano, que é muito massa, galera. Então eu tenho aí, ó, o sistema reprodutor, ele é também chamado de sistema genital, que é responsável por proporcionar as condições adequadas para a nossa reprodução. Então você vê logo uma imagem aí de uma criança que está nascendo, ou seja, é a reprodução humana. Eu tenho aí o sistema reprodutor masculino, que é responsável por garantir a produção do gameta masculino, o espermatozoide, e depositá-lo no interior do corpo da mulher, que é bem legal. Eu tenho também o sistema reprodutor feminino, que, por sua vez, ele vai atuar produzindo gameta feminino, que a gente chama de ovócito secundário, e é também servindo, lógico, de local aí para a fecundação e desenvolvimento do bebê, que é no útero. Então, quando se fala ali dos sistemas reprodutores masculinos e femininos, eles vão atuar juntos para garantir a multiplicação da nossa espécie. Tanto o sistema genital masculino quanto o feminino, eles são responsáveis pela produção dos gametas, ou seja, pela produção das células que se unirão na fecundação e darão origem ao zigoto. Então, os gametas que são produzidos nas chamadas gônadas, eles sendo os testículos, as gônadas masculinas, e os ovários, as gônadas femininas, os testículos, eles vão produzir os espermatozoides, enquanto os ovários, eles vão produzir os ovócitos secundários, que são popularmente ali chamados de óvulos. Os gametas, eles são, na realidade, produzidos tanto num testículo, certo? Ou quanto no ovário. Então, vê só essa telinha que eu coloquei aí para vocês, sobre o sistema reprodutor feminino e masculino. Essa imagem é bem legal, porque ela mostra os dois sistemas reprodutores. Vejam que tanto o homem quanto a mulher, ele vai ter ali a bexiga. Eu tenho do sistema reprodutor masculino a vesícula seminal, eu tenho um ducto diferente, tenho a uretra, tem um pênis, tem um testículo, tem um epidídimo. Se você vai para o sistema reprodutor feminino, já é completamente diferente, porque a gente vai ter as tubas uterinas, o útero, né? Tem os ovários, tem o endométrio, tem um ciclo ali, né? Que tem o ciclo da menstruação da mulher, tem o colo do útero e tem a vagina. Então, temos aí a imagem bem clara, né, do sistema reprodutor humano, tanto masculino quanto o do feminino. Então, o espermatozoide, ele vai ser depositado dentro do corpo da fêmea no momento da cópula, e essa fecundação, ela ocorre ali no interior do sistema reprodutor feminino, mais frequentemente na tuba uterina. Então, na imagem que vocês estão vendo aí, você pode observar que os espermatozoides eles estão passando ali, ó, pelo útero, e ele vai justamente fecundar o óvulo na tuba uterina.
O óvulo ele vai ser liberado, né, pelo ovário, então o espermatozoide ele vai percorrer aquele caminho todinho, mas a fecundação desse óvulo ele vai acontecer justamente na tuba uterina. Bom, após a fecundação, forma-se o zigoto, o qual inicia uma série de divisões celulares, enquanto é levado em direção ao útero. O embrião ele implanta-se no endométrio do útero e ali é iniciado o seu desenvolvimento. A gestação humana ela dura cerca ali de 40 semanas. Então, o óvulo ele é fecundado na tuba uterina. Quando ele é fecundado, ele vai formar o zigoto ele vai fazer esse percurso ali para se implantar no útero, no endométrio, para que haja ali o seu desenvolvimento. E o seu desenvolvimento, na realidade, são as divisões que o zigoto ele vai passar para se formar um embrião e chegar no feto e a criança, até durar ali cerca ali de 40 semanas para que a criança ela seja gerada. Agora a gente vai para o sistema reprodutor masculino. Veja só a imagem que vocês estão vendo do sistema reprodutor masculino. Temos ali a bexiga, o osso do púbis, a próstata, o ducto diferente, o pênis, a uretra, a vesícula seminal, o reto, a glândula bulbouretral, o epidídimo, o testículo, o saco escrotal. Então, cada um desses órgãos aí, eles vão ser responsáveis por uma função do sistema reprodutor masculino. Quando falo da próstata, do pênis, da uretra, da vesícula seminal, do epidídimo, do testículo, vamos ver que cada um vai ter uma função específica. Bom, quando se fala do sistema reprodutor masculino, ele vai garantir a produção dos espermatozoides e a transferência desses gametas para o corpo da fêmea. Ele é formado por órgãos externos e internos. Então temos aí o pênis e o saco escrotal, que são chamados de órgãos reprodutivos externos do homem, enquanto os testículos, os epidídimos, os ductos diferentes, os ductos ejaculatórios, a uretra, as vesículas seminais, a próstata e as glândulas bulbouretrais são os órgãos que são reprodutivos internos. Então, se fala de testículos, a gente está falando das gônadas. Lembra no início quando eu falei das gônadas, que são responsáveis pela produção ali do espermatozoide? Então, é justamente no testículo que tem as gônadas masculinas que vão estar localizadas dentro do saco escrotal, ou seja, que é também conhecido como escroto. Eles são formados ali por vários tubos enrolados que são chamados de túbulos seminíferos, nos quais os espermatozoides eles serão produzidos. Além de produzir os gametas, é no testículo que ocorre a produção da testosterona, que é um hormônio que está relacionado, entre outras funções, com a diferenciação sexual e a espermatogênese. Bora agora falar sobre o sistema reprodutor masculino. Veja bem, o epidídimo, que após sair dos túbulos seminíferos, os espermatozoides eles vão seguir para o epidídimo, que é formado pelos tubos espilados, que nesse local os espermatozoides adquirem maturidade e tornam-se móveis. Bom, no ducto diferente, no momento da ejaculação, os espermatozoides ele segue do epidídimo para o ducto diferente. Esse ducto ele vai encontrar o ducto da vesícula seminal e passa ali a ser chamado de ducto ejaculatório, o qual se abre ali na uretra. A uretra, no caso, ele vai ser um ducto que se abre para o meio externo.
Ela percorre todo o pênis e serve de local de passagem para o sêmen e para a urina, sendo, portanto, um canal comum ao sistema urinário e reprodutor. Quando se fala das vesículas seminais, no corpo masculino, observa-se a presença de duas vesículas seminais, as quais formam secreções que compõem cerca de 60% do volume do sêmen. Essa secreção ela vai apresentar várias substâncias, incluindo frutose, que serve de fonte de energia para o espermatozoide. E agora eu vou falar sobre a próstata, que vai secretar um fluido que também compõe o sêmen. Essa secreção ela contém enzimas, anticoaguladoras e nutrientes para o espermatozoide. Falando agora das glândulas bulbouretrais. No corpo masculino, observa-se a presença de duas glândulas bulbouretrais. Elas são responsáveis por secretar um muco claro que vai neutralizar a uretra, retirando resíduos ali de urina que possam ali estar presente. E agora vamos falar sobre o pênis, que é um órgão que é responsável pela cópula. Ele é formado por um tecido erétil que se enche de sangue no momento da excitação sexual. Além do tecido erétil do pênis, é possível observar a passagem da uretra, pela qual o sêmen passará ali durante a ejaculação. E agora vamos falar sobre o sistema reprodutor feminino. Bora lá para a telinha para a gente ver essa imagem bem legal. Quando você observar aí, a gente tem tanto a parte interna quanto a parte externa. Temos ali a cavidade abdominal, o ovário, a tuba uterina, o útero, a bexiga, o osso do púbis. Temos ali a coluna vertebral, o colo do útero, o reto, o ânus, a vagina, temos também a uretra, tem o clítoris, os lábios menores e os lábios maiores. Isso aí, essa imagem que vocês estão vendo, é justamente do sistema reprodutor feminino, onde cada um também vai ter a sua função específica. Bom, bora continuar falando sobre o sistema reprodutor feminino. No sistema reprodutor feminino, ele vai servir de local para a fecundação e é também para o desenvolvimento do bebê, além de ser responsável pela produção de gametas femininos e hormônios, assim como também no masculino. O sistema reprodutor feminino, que apresentam órgãos que vão ser ali externos e também internos. Então, quando se fala dos órgãos que são externos, eles recebem uma denominação geral que a gente chama de vulva, que vão incluir ali os lábios maiores e os lábios menores. Também vai incluir clítoris e as aberturas da uretra e vagina. Já os órgãos que são internos, eles vão incluir os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. Bora agora falar sobre os ovários, No corpo feminino, observa-se a presença de 2 ovários, os quais são responsáveis por produzir os gametas femininos. Nesses órgãos são produzidos também os hormônios, que são o estrogênio e a progesterona, que está relacionado ali com a manutenção do ciclo menstrual, sendo o estrogênio relacionado também com o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Então, quando se fala de ovários, eu estou falando das gônadas, que vão reproduzir ali as células germinativas, No caso aí, feminina, que são os ovócitos ou os óvulos. Já nas gônadas masculinas, a gente já tem um testículo que tem essa função. Bom, bora agora falar sobre as tubas uterinas. No corpo da mulher, observa-se a presença de 2 tubas uterinas,
as quais vão apresentar uma extremidade que atravessa a parede do útero e a outra que se abre próximo à do ovário e tem ali um prolongamento, ou seja, um prolongamento de denominados de fímbrias. A fecundação ela ocorre justamente nessa região das tubas uterinas. Já no útero, que é um órgão que é muscular, né, ele em forma ali de pera, no qual vai se desenvolver o bebê durante a gravidez, a parede do órgão ela vai ser espessa e ela vai possuir 3 camadas. A camada mais espessa é chamada de miométrio e a camada por grande quantidade de fibras musculares e lisas. Bom, a mais interna ela é chamada de endométrio, destaca-se por ser perdida durante a menstruação. O colo do útero também é chamado de cérvix, abre-se também na vagina. A vagina, na realidade, ela vai ser um canal elástico, no qual o pênis ele é inserido durante a relação sexual e o espermatozoide ele vai ser depositado. Esse canal ele é também por onde passa, né, o bebê, ou seja, durante o parto normal. Bom, a vulva é a genitália externa feminina, ela vai fazer parte ali da vulva, né? Os lábios maiores, os lábios menores, a abertura vaginal, a abertura da uretra e o clítoris. Esse último, ele é formado por um tecido erétil e apresenta muitas terminações nervosas, sendo local de grande sensibilidade para a mulher. Bom, eu espero que vocês tenham entendido bem essa questão do sistema reprodutor, né, humano, né, onde a gente tem a reprodução de um novo ser, né, tanto do sistema reprodutor masculino quanto do sistema reprodutor feminino, porque através das suas gônadas eles irão produzir células que são germinativas. Quando se fala de célula germinativa, eu estou falando ali do homem, do testículo, que vai produzir o espermatozoide, a célula germinativa feminina, que no caso é o ovário que produz, que é o óvulo. Então, um homem, quando ele introduz o pênis dentro da vagina da mulher e acontece a ejaculação, esses espermatozoides, eles vão percorrer ali um longo caminho até chegar ali na tuba uterina, que é onde vai acontecer a fecundação do óvulo. Então, quando ocorre a fecundação do óvulo, esse óvulo, ele se torna o quê? Um zigoto. Então, esse zigoto, ele vai descer ali, vai ficar no útero. Então, no útero, ele vai ter o seu desenvolvimento do embrião, a célula vai se dividir através de meiose, de mitose, de vários outros processos, até chegar ali 40 semanas e ter a gestação de uma criança. Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula do EducaPE.